Então, durante a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter um novo embate civil, né, o que ficou conhecido como Guerra Civil na Rússia, a partir de 1917 mesmo, que vai ser como se fosse o segundo ato da Revolução, em que os exércitos mencheviques, branco, da burguesia liberal, e o exército bolchevique, vermelho, dos sovietes russos, dos sindicatos dos trabalhadores, vão se enfrentar, né, literalmente. O exército branco vai ter apoio, um aporte financeiro, bélico, né, das democracias liberais do Ocidente, né, Inglaterra, França, Estados Unidos. Esse pessoal vai apoiar os mencheviques. Já os bolcheviques constituem a maioria, porque eles pegam aquela boa parcela da população que não ficou satisfeita com o não cumprimento das promessas feitas pelos mencheviques lá no início de 1917, quando eles tiram o czar, né? E nós vamos ter um embate violento, sangrento, né? Mais pessoas vão morrer até que os bolcheviques vencem o conflito e formam um governo revolucionário, né? Aí nós temos então o surgimento desses três nomes, as três principais lideranças que vão surgir desse movimento bolchevique, tá? Então o maior líder era o Lenin. Nós tínhamos o seu principal aliado, né, aquele que surgiu junto com ele, que foi exilado junto com o Lenin, que era o Trotsky, né, que era, alguns dizem, né, alguns estudiosos do assunto dizem que era a mente por trás do Lenin, era o Trotsky, né? Diz que ele era mais inteligente, era um estrategista melhor, né? E não por acaso ele foi um dos comandantes do Exército Vermelho. E durante a Guerra Civil surge um jovem comandante militar, né, que se destaca muito, que é o Joseph Stalin, tá? Então esses três passam a exercer a liderança total dentro do partido, né? Passam a tomar as principais medidas do governo, vão cumprir a promessa, né? Retirar a Rússia da guerra. O pão e a terra demoram um pouquinho mais para eles conseguirem cumprir, né? Um pouquinho, bem mais. A Rússia vai passar por alguns maus bocados, né, com a saída da guerra. Eles têm que pagar uma indenização. A Rússia, como eu falei para vocês, era um país grande, com muita gente rica, mas era um país pobre, né, bem parecido com o que a gente vive no Brasil. Mas essa foi a realidade. O Lenin acaba morrendo em 1920, 1921. E aí começa a disputa no poder dentro do partido soviético, né, do Partido Comunista Russo, entre o Trotsky e o Stalin. Eles tinham uma divergência básica de visão. O Stalin, ele tinha uma visão nacionalista, basicamente, né? Apesar de ser comunista, ele tinha uma visão nacionalista do comunismo. Ele queria que o comunismo desse certo na Rússia. Ponto. Tá? Era a pretensão dele. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer dar certo, vamos arrumar aqui. O Trotsky tinha uma visão muito mais revolucionária desse ponto de vista, né? O Trotsky queria que a revolução se espalhasse. Ela só iria dar certo se ela fosse copiada por outros países, né? Então, dentro da estratégia do Trotsky, só existiria um país efetivamente socialista se ele tivesse outros países socialistas com quem manter relações comerciais, manter diálogo, se apoiarem mutuamente e até militarmente, né? Era a ideia do Trotsky. Então essas duas visões vão acabar se confrontando e o Stalin, como tinha muito mais traquejo político e militar, acaba saindo triunfante, né? O Trotsky, ele é exilado, né? Na verdade ele foge, não é nem exilado, ele foge, então ele ia morrer, e é perseguido, né, pelo mundo por agentes soviéticos, né? Ainda não era KGB, mas era o embrião do que seria KGB. Perseguem o Trotsky e acabam assassinando o Trotsky no México, né? Onde ele tinha se exilado, teve um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso com a famosa Frida Kahlo lá no México, né? Quem tiver curiosidade depois fazer a leitura da biografia da Frida Kahlo, né? Vocês vão ver o entreveiro amoroso que tiveram os dois. Mas o fato é que o Stalin acaba saindo vitorioso desse embate ideológico dentro do Partido Comunista e a visão dele passa a ser a que vai valer, né? Uma visão nacionalista e autoritária. Então,
Com a vitória do Stalin, a Revolução Russa, que deveria nascer para ser socialista, libertária, uma novidade dentro do mundo, ela morre na casca, né? A União Soviética, ou a Rússia, né? Como a União Soviética ela passou a ser chamada posteriormente, ela torna-se mais um país autoritário. Sai da autoridade do czar e entra na autoridade do Joseph Stalin. O Stalin governou enquanto viveu, tá? Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e boa prova amanhã. Até mais.